Fala pessoal, professor Eduardo Cran aqui com vocês novamente. RPE, percentual de carga estimado ou os dois juntos. O que é melhor, qual utilizar, por que utilizar ou não utilizar, enfim. Né, antes de começar esse vídeo, né, falar um pouquinho sobre a PhysioWork. PhysioWork é essa plataforma de força, já essa plataforma de trabalho de várias questões relacionadas à área de saúde, fisioterapia, educação física, enfim, treinamento esportivo de uma forma geral, com um conteúdo muito bom, conteúdo pago, conteúdo gratuito, né? Acessem para dar uma olhadinha lá, vocês vão encontrar tanto o material meu, né, até a respeito do powerlifting, quanto o material deles, né, específico para várias áreas oriundas aí adjacentes à fisioterapia, né, que vai ser muito interessante para vocês também desenvolver esse conhecimento, né. Profissionais da área de saúde de uma forma geral e aqueles que são simpatizantes querem aprender um pouco mais. Então sigam lá a PhysioWork no Instagram, sigam a PhysioWork no YouTube, me sigam aqui no Diário da Força, dá um joinha, dá um like, assim como vocês podem me seguir lá no meu Instagram, Educran, tá pessoal? Fico muito grato por vocês poderem estar, né, nos apoiando nessa jornada, e a gente vem crescendo cada vez mais através dos feedbacks de vocês, né, e da forma como vocês vêm nos tratando, tá? Então vamos lá. O RPE, para quem não sabe, ou para quem não tem muito bem esclarecido, a RPE é uma sensação subjetiva de esforço, tá? Ela é uma escala de percepção de força, que ela vai de 1 a 10, né? Alguns dizem de 4 a 10, alguns dizem de 3 a 10, mas como ela escalona também uma parte percentual, né? Por exemplo, o RP 8 seria o equivalente a 80% de percepção de uma carga máxima, então a gente faria ali de 4 a 6 repetições, mas se estiver sobrando um pouco mais, esse RP baixa de 8 para 7.5, 7.7, enfim, o RP é uma escala perceptiva, uma escala de percepção. Então, com essa escala de percepção, a gente consegue entender também o número de repetições que a gente se encontra naquele dia. Por exemplo, se eu 90% da carga dentro de uma estimativa de esforço, de percentual de carga mesmo, real, né, 90% a gente conseguiria fazer uma média de 2, assim, rasgando 3 repetições. Tá? 3 repetições meio que um milagre. No RPE, 90%, se a gente faz 3 repetições e sobra uma, já não é 90%. A gente fala 90% mais uma no tanque, uma de reserva, né, que aí seria um RIR, né, um Repetitions in Reserve, mas em detrimento daquele 90%, a gente já não considera mais os 90%, porque no RPE 9, que era para ter feito uma média de 3, sobrou para fazer 4, ou até 5, então aquele RPE ele foi uma média de 8.2, 8.5. Então a gente escalona dentro da percepção de esforço. Então a gente sabe que naquele treino, naquele 90% ele representou menos. Então a gente utilizou uma carga, né, representou menos, a gente fez com aquela carga, então a gente não fadigou o suficiente ou não obteve o máximo daquele percentual naquela carga naquele dia. Ou reajusta no próprio dia um pouco mais a carga para chegar mais próximo do que seria o real 9. Tá? O percentual de carga, o percentual de esforço de carga mesmo, ele é matemático, né? Então a gente vai buscando, faz um trabalho de aquecimento, de mobilidade e vai tirar uma carga máxima daquele indivíduo. Como a gente tira uma carga máxima do indivíduo? A gente vai evoluindo e progredindo as cargas durante a sessão de treinamento, número menor de repetições para não fadigar muito, até para a gente tirar o percentual máximo de carga dele. Então ele faz levantamento terra, né, faz 2 repetições com 70 quilos, 2 repetições com 100 quilos, uma repetição com 120, uma com 140, uma com 160, né, e nunca fez 200 na vida. Aí uma com 160 e tenta uma com 175, tenta uma com 190 e aí tentou uma com 200. Se esse 200 foi feito sozinho, com certa dificuldade, bastante dificuldade, certo? Bastante dificuldade, mas ela não debilitou muito o gesto motor, beleza, a gente sabe que aquele 100% ali é praticamente 200, tá? Da mesma forma para o agachamento, da mesma forma para o supino. Se o movimento foi ajudado, né, a gente estima um pouco menos, porque aí a gente não tem como a gente considerar o 100%. Ele excedeu o 100%, né, e ninguém consegue fazer um movimento com 110%, a não ser um movimento deliberadamente adaptado, né? Por exemplo, um supino no board,
um agachamento pliométrico que a gente trabalha com margens superiores a 110, 115, 120%. Tá além daquele percentual, um movimento mais curto, né? Um movimento menos dinâmico, mais curto. Enfim. Quando a gente fala dos dois, aí eu acredito que a gente entra num denominador em comum. Eu prefiro, né, em primeiro lugar, isso é uma opinião minha, particular, não estou dizendo que quem usa RP em todos os treinos não tem razão, assim como não estou dizendo que quem usa só o percentual de carga tem razão. Para mim, o melhor é a junção dos dois. Mas, entretanto, RPE, aquela pessoa que vocês estão treinando tem que ter uma consciência corporal boa, muito boa. Tem que entender o próprio corpo, tem que entender se realmente está sobrando alguma carga ou não, tem que analisar o gesto motor, tem que dizer como é que se sentiu. E eu vou ser bem sincero para vocês, assim, ó, pelo meu tempo de área, 21, 22 anos de área, é difícil alguém ter consciência corporal suficiente para trabalhar em RPE. Quando a gente fala em RPE, a maioria dos atletas que começou a fomentar e propagar o RPE, que aí vem do Mike Tuchir, né? Jugenauer também utiliza bastante, Chad usa bastante. Quando a gente fala em RPE, esses caras, eles utilizaram essa forma de interpretação diária de percentual de carga em cima da percepção do esforço com atletas de elite, os principais atletas deles. Esses caras, essas mulheres, eles são atletas fantásticos, fenomenais, atletas que têm cargas absurdas, como Taylor Eto, por exemplo. Enfim, então é uma gente muito, é um pessoal que está aquém do mundo normal em que nós vivemos. Então, é muito importante a gente fazer isso. Não é qualquer um que trabalha com RPE, não é qualquer um que consegue sentir o próprio corpo em detrimento de um determinado movimento ou reprodução de gesto motor. Não é qualquer uma pessoa que consegue fazer isso. O percentual de carga, eles nos dá uma precisão maior. Por quê? Porque a gente vai indo e vai progredindo, vai indo e progredindo, até chegar um momento que aquele indivíduo não consegue mais fazer uma repetição de forma adequada. Não precisa ser uma repetição perfeita, mas não consegue mais executar aquilo ali de forma adequada, ou até não chega mais aquilo ali, a gente sabe que onde é que está o 100% daquele indivíduo. Mas aí vocês me perguntam assim, tá, mas olha só, eu posso tirar o percentual de carga daquele cara, e naquele dia não estava bem. Não se alimentou bem, não é o dia. Então o percentual de carga, ele não é também 100% adequado. Não é 100% certo. Concordo, não é 100% certo. Porém, vocês treinam essa pessoa e vocês sabem da condição física dela. Vocês sabem se aquele dia não foi o melhor dia. Vocês sabem se aquele dia não foi o adequado. E vocês sabem que vocês podem adaptar uma nova linha de treinamento nas próximas semanas para que ele refaça o teste de força numa condição melhor. Né? De repente menos calor, ou de repente menos frio, ou melhor alimentado, enfim. Mas conseguem. E mesmo assim, se vocês observam o atleta de vocês diariamente, ou próximo a isso, vocês sabem qual é a capacidade deles no reforço ou não. Então vocês sabem se a máxima dele no supino é 100 quilos, e aquele dia ele botou 100 e não conseguiu, né? Mas chegou, por exemplo, em treino, fez 3, 4 repetições com 95 quilos, é evidente que vai fazer uma repetição com 100 quilos, e aí não consegue. E aí tá, tudo bem, se não conseguir também envolve outros mecanismos psicológicos, né, que fazem com que alguns atletas eles conseguem desenvolver uma síndrome de sobrecarga, né, ou seja, trava num peso específico. Chegou em 200 terra, não consegue, 201 não sai do chão. Vai fazer força, explode o cu, hemorroida, cai, morre, se mija, né, ao ver os idiotas aí falar em como é que me esqueci agora, pessoal. O pessoal fala em musculatura do solo pélvico fraca, enfraquecida, né? Tem musculatura do solo pélvico fraca, o caralho. Pega essa mulherada e faz terra com 180, 200 quilos aí, que o que elas mais têm é uma musculatura do solo pélvico forte. Né? Que a questão é, a pressão intraabdominal ela é muito grande, ainda mais com um cinto, para aguentar segurar aquilo ali tudo, sabe?
Se a pessoa caminhasse na rua se mijando, beleza, eu concordaria com vocês. Né? Não é o caso. Também não é esse nosso caso aqui, só para fazer um comentário lá dentro, né? Porque rolou muito esse papinho esses dias aí, tá? Então, a junção dos dois já é diferente. Então, a junção dos dois, ela, para mim, ela faz mais sentido. Por exemplo, inclusive ela prepara um melhor para o outro. Por quê? Eu ainda considero o RP muito mais difícil. Tá? Isso aí não tem quem me convença ao contrário. Tá? Um percentual de carga ele é objetivo. Tá? Só que se a gente pegar algo subjetivo e algo objetivo e juntar, a gente pode ter uma boa junção, desde que os dois possam ser aplicados de uma forma adequada e equilibrada, né, equalizada. Né? Por exemplo, a gente sabe que o indivíduo ou a moça lá agacha com 200, né? E a gente trabalha aí, a gente manda um bloco de treinamento, a próxima meta é 210 quilos, e a gente começa a trabalhar os percentuais de carga em cima daqueles dos 210, porque ela fez os 200, mas dentro disso a gente trabalha as percepções de esforço naquele treino, naquele dia. Então, por exemplo, 50% de 210 é 105. Então, 105 quilos ela tem que fazer ali 3 séries de 6 a 8 repetições. Então, ela vai fazer as 3 séries de 6 a 8 repetições, teoricamente, para 50% tem que estar fácil. Só que se naquele dia não está fácil, aí a gente pode utilizar a escala de esforço perceptiva, o RPE, para ela não fazer as 8, mas fazer 6. Ou trabalhar um sistema neural dela para que pelo menos se reproduza o movimento, faz 5, faz algo subjetivo, ou readecua, né, a carga, né, diminuir um pouco mais, que é um dos focos do RPE, de diminuir um pouco mais, aumentar um pouquinho mais de acordo com a sensação daquele dia, para que se chegue mais próximo do real, que seria aquele 50%. Então ficou muito leve, absolutamente leve. Bota ali um 110, 112,5. Ficou meio pesado para 50%. Tá menstruada, não tá legal, perdeu muito ferro, não conseguiu comer direito, enfim, tá muito quente. Aí aqueles 105, que era 50%, tá um chumbo, bota 9,5, né? Baixa 10 quilos. Né, trabalha, aí tenta transformar aquele repensa em 50 quilos real. Né? Então acho que é importante ter os dois. Primeiro se faz o teste de força, para ter uma realidade mesmo da carga que se é levantada, e depois, né, se ajusta, né, essa realidade específica, esse número específico, conforme, né, o treinamento do dia, conforme a pessoa se sente no dia, e faz as adaptações adequadas necessárias para que o treinamento seja cada vez melhor, e aí o atleta de vocês consiga evoluir cada vez mais, ou enfim, o cliente de vocês. Tranquilo, pessoal? Deixa um beijo, um abraço, sucesso, até a próxima.